Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu quero fazer com você uma leitura guiada desse livro aqui maravilhoso, do autor Robert Leslie, que é um professor de psicologia dos Estados Unidos. O livro se chama Jesus e a Logoterapia e é uma proposta de unir a teoria científica do Viktor Frankl da logoterapia com os ensinamentos do Evangelho. Então, não é um livro, calma aí, se você está pensando que é um livro já para cristão, apenas para quem tem uma fé. Não é um livro apenas para essas pessoas. Para de preconceito, fica aí e eu tenho certeza que você vai conseguir tirar algo muito bom para sua vida. Lendo esse livro aqui, você vai entender como não necessariamente você precisa ter fé para aprender com as experiências, sejam elas bíblicas ou de pessoas que têm fé. São coisas distintas, você ter a sua fé e fazer a sua experiência e aprender com a experiência dos outros. Entender também a própria literatura religiosa como uma literatura que pode acrescentar muito na sua vida particular, na sua vida profissional, nos seus estudos e etc. Bom, eu espero que você consiga acompanhar bem essa leitura. Eu penso em fazer em 3 momentos. Como o primeiro capítulo ele não é muito curto, também não é muito longo, mas ele está aqui no meio a meio, eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer 3 vídeos para cada parte desse primeiro capítulo. Para contextualizar melhor, o primeiro capítulo vai falar da experiência de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Eu vou ler, a parte do Evangelho, de onde o autor tira, e aí ele vai fazer a relação com a teoria científica, e essa primeira parte vai falar de uma tentação de Jesus, a segunda parte do primeiro capítulo, da segunda tentação, e a terceira parte do primeiro capítulo, da terceira tentação, e assim por diante. Bom, vamos lá. Então, de onde ele tira o texto bíblico? É do Evangelho de Lucas, do capítulo 4, de 1 a 13, que diz o seguinte: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Jesus respondeu: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Conduziu-o então depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te até embaixo, porque está escrito: Ele dará a ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Bom, essa daqui é a passagem bíblica, como eu falava, e dessa passagem bíblica o autor vai tirar 3 tentações que Jesus sofreu, vai tematizar ela dentro da teoria logoterapêutica, e é isso que nós vamos ver a partir desse exato momento. A primeira tentação que assediou Jesus e que importuna a todos nós. Então, a primeira coisa que o autor está dizendo aqui é uma tentação que Jesus sofreu lá no deserto, há muitos séculos atrás, mas eu e você também experimentamos essa tentação também nos dias de hoje. Foi de deixar prevalecer o princípio do prazer, a tentação de satisfazer os desejos sensuais imediatos, sem levar em consideração objetivos de longo prazo. O que significa, então, o princípio do prazer? Aqui, se tem alguém que está assistindo que é psicólogo ou estudante de psicologia, principalmente, ou conhece bem a área de psicologia, sabe que o princípio do prazer é um conceito retirado da psicanálise elaborado por Freud, que diz que todo ser humano ele é movido pelo princípio do prazer. O prazer, a libido, é aquilo que faz o ser humano então agir. E aqui o autor já está contextualizando dizendo que essa primeira tentação de Jesus, olha, transforma esta pedra em pão para que você pare de passar fome. O que é a fome? É instintual, é algo próprio do corpo. Não necessariamente sentir fome é prazer, pelo contrário, você quando está com fome, você vai pegar um bolo maravilhoso, um pão bem recheado, uma coisa, sabe, uma comida bem gostosa, isso é muito prazeroso. E aí o autor já está falando, Jesus ele é tentado logo pelo princípio do prazer. Adiante, para ver como essa tentação é comum,
basta apenas lembrar como a fome extrema tende a anular todos os outros interesses, como uma dor aguda tende a dissipar todas as outras preocupações, como extremos inesperados de temperatura tendem a reduzir a eficiência humana. A tendência comum é satisfazer as solicitações urgentes do corpo para livrar-se da fome, física ou sexual, da dor ou do frio. Esse autor agora ele está falando, colocando tudo no mesmo pacote, a fome, uma dor e a necessidade, as necessidades básicas, inclusive, do corpo humano, do ser humano. Mas isso, ainda assim, será que de fato deve prevalecer? Será que isso deve dominar todas as ações e todas as escolhas do ser humano? No entanto, continua ele, provas a mais diversas demonstram, de forma cristalina, que a lei da autopreservação não é a única que vigora entre os homens. Onde há compromisso com uma missão de vida, onde existe lealdade a um valor supremo, ali se revela a falsa perspectiva que insiste em sustentar que todos os valores superiores dependem da satisfação prévia dos impulsos mais primitivos. É capaz de que você consiga ignorar que existe uma comida ali se você fez um propósito com você mesmo de não comer, por exemplo, chocolate. E eu coloco um bolo de chocolate, eu coloco uma barra de chocolate na sua frente, mas você é fiel ao propósito que você fez. O propósito que você fez de não comer chocolate não é porque o médico mandou, não é por conta de uma orientação externa, não, é interior, um propósito seu, de vida. E quando nós temos esse propósito, isso nos ajuda a ir além do que ele está falando, dos impulsos mais primitivos. O desejo da carne, o desejo do corpo. Nós, seres humanos, podemos e conseguimos ir além disso. Mas para isso é necessário propósito, uma decisão que parta de sentido próprio, pessoal, meu. Outro exemplo também grandioso, muitas pessoas passam fome à nossa volta na nossa sociedade. Quantas mães hoje não têm como alimentar os seus filhos, foram abandonadas por marido, e ela precisa cuidar desses filhos. Quantas vezes ela, com muita fome, deixa de comer para alimentar os seus filhos? Para que os seus filhos tenham o que comer. O que é isso? Ela tem a necessidade de comida, ela tem a fome, assim como os seus filhos, mas os seus filhos se tornaram um propósito de vida. Os seus filhos se tornaram sentido de realização para ela. Ver os seus filhos alimentados passou a ser muito mais importante do que ela mesma se alimentar. Ou seja, uma mãe que sente fome e vê os seus filhos passando fome, ela é capaz de deixar de lado o seu instinto básico e natural de querer comer para entregar aos seus filhos. O autor continua: o relato de experiência em campos de concentração e de internamento durante a Segunda Guerra Mundial enfatiza esse fato. Viktor Frankl, que sobreviveu 2 anos e meio em 4 diferentes campos de concentração, sustenta que as evidências são muito claras. O homem pode fugir ao destino das suas circunstâncias sociais, mesmo no ambiente do campo de concentração. Mesmo nesse ambiente socialmente restritivo. Apesar dessa restrição imposta à sua liberdade pessoal pela sociedade, a liberdade absoluta ainda continua sua. A liberdade, mesmo no campo, de dar alguma forma à sua existência. Contestando vigorosamente o determinismo ambiental, Frankl afirma, agora ele vai botar aqui uma expressão do Frankl, um parágrafo retirado no livro do Viktor Frankl, que afirma: não está de maneira nenhuma pré-determinado como o campo poderia afetar o indivíduo, se ele se tornaria interno de um campo de concentração típico, ou se ele, mesmo no estado de coerção, mesmo nessa situação limite extrema do homem, continuaria sendo um ser humano. Em cada caso, essa situação dependia de uma decisão. Por isso, não pode haver dúvida de que um homem deva necessária e automaticamente sucumbir à marca impressa da atmosfera do campo sobre o seu caráter. Em outras palavras, o que o Viktor Frankl, o autor, está tentando dizer para a gente? Olha, conhecemos inclusive teorias psicológicas que afirmam que o ser humano ele é sempre fruto, ele é sempre resultado do ambiente em que vive. Frankl está contrapondo isso, ele está falando, não, nada disso. O ser humano ele é livre, de tal forma livre que ele pode decidir-se ser diferente daquilo que o empurra, daquilo que o influencia o ambiente em que ele está inserido.
Eu posso estar em uma sala de aula onde ninguém estuda, onde ninguém respeita o professor, onde ninguém dá atenção para nada. Eu sou livre para fazer diferente de todos aqueles, ainda que eu seja o único. Ele está falando, olha, não significa que você tem que ter mais gente com você. Claro que se você tiver um grupo, isso te ajuda ainda, né, a ser melhor. Mas não necessariamente. Você, sozinho, com a sua decisão de ser melhor, você pode nadar contra a corrente. Não é romântico, tá? Isso. Ele não está dizendo que é fácil. Muita gente confunde. Ah, isso é romantizar o sofrimento. Nada disso. Isso é a realidade da nossa liberdade e da decisão que podemos tomar diante dessa liberdade. Quando Frankl afirma que nos campos havia muitos exemplos frequentemente heróicos que provavam que mesmo nos campos dos homens não precisavam se submeter às leis internas aparentemente onipotentes da deformação psíquica, ele está salientando o que Dorothy Thompson escreveu depois de visitar Dachau. Dachau era um campo de concentração que o Frankl passou por ele, e de estudar os históricos de vida dos internos. Esse pesquisador que estudou esse campo de concentração, como resultado, afirmou: os que continuavam sendo homens, em condições das mais desumana brutalidade, serviam a uma imagem e a um ideal muito superiores às realizações mais elevadas do homem. Por isso Frankl escreveu depois: o responsável último pelo estado do eu interior do prisioneiro não era tanto as causas psicofísicas enumeradas, e sim o resultado de uma decisão livre. Observações psicológicas dos prisioneiros mostram que apenas os que permitiam que sua lealdade interior ao seu eu moral e espiritual diminuísse acabava caindo vítimas das influências aviltantes do campo. Tudo era resultado de uma decisão. Tudo partia da decisão do que eu quero ser, do que eu vou permitir que façam ou não comigo. Inclusive, eu posso não permitir que façam nada comigo. Podem me bater, podem, né, como ele colocou aqui. São várias observações psicológicas, várias mudanças e influências e resultados psicofísicos. Mas mesmo nesse vínculo ameaçador, eu ainda sou livre e posso decidir. Conquanto a hipótese freudiana da onipresença do princípio do prazer, lembra que eu expliquei o princípio do prazer no início do vídeo, ela é apenas uma hipótese, e ainda uma hipótese baseada em evidências seletivas, ou seja, de casos isolados. O homem simplesmente não vive de pão apenas. Nem sua necessidade de pão precisa ser satisfeita antes que ele atenda às necessidades do outro. Na verdade, o preceito primeiro, sobreviver, depois filosofar, perdeu sua validade nos campos. Frankl é muito claro ao dizer que o que valia no campo era exatamente o contrário: filosofar antes, morrer depois. Quando o modo de viver do homem inclui invariavelmente a Deus, a expectativa futura assume maior importância do que o desejo imediato. A primeira tentação está tão obviamente presente em toda a nossa vida que não precisamos nos demorar nela. Quem já não sentiu o ímpeto dos prazeres pessoais imediatos, cuja satisfação leva a perder de vista o objetivo maior, mais obscuro? Como Scarlett O'Hara em O Vento Levou, de Margaret Mitchell, é mais fácil dizer. Pensar nisso amanhã. E assim não enfrentar as consequências da vida vivida para o prazer de hoje. Mas as palavras sensatas de Jesus deixam a questão muito clara. Quando a vida do homem corresponde à palavra de Deus, uma nova dimensão se revela. Quando a vontade do homem entra em sintonia com a vontade de Deus para ele, o cenário se modifica. E embora a busca da vontade de Deus seja difícil, o fato mesmo de empreender a busca introduz uma nova dimensão de profundidade na vida do dia a dia. E aí, como eu falava no início, que esse livro é para todo mundo, você pode estar se perguntando, tá bom, ele está falando da relação do homem com Deus, que Deus dá essa perspectiva de futuro. E eu, que não creio? É simples. Deus aqui é essa figura de sentido, ainda que seja uma figura transcendental. Não necessariamente você precisa de uma figura transcendental, de um sentido transcendental. E a sua família, e seus filhos, e seus pais, e o seu desejo profissional, tudo isso pode se tornar sentidos. E são externos, veja, são coisas externas para você cumprir, propósitos para você cumprir. E a partir deles você encontrar, então, a motivação para superar. Aqui ele está falando do prazer.
os desejos do corpo. E você pode muito bem ser mais forte. Quanto mais você nega os desejos do seu corpo, mais forte espiritualmente, não espiritualmente no sentido religioso, mas no sentido de valor, de saber o momento de dizer sim, de dizer não. Quanto mais você consegue dizer não para si próprio e para as suas vontades, mais forte você é. Mais você é capaz de superar as situações difíceis. Encerrando então essa primeira parte do vídeo, no último parágrafo o autor escreve: assim, a primeira decisão que Jesus tomou foi a de renunciar à gratificação imediata em proveitos de objetivos futuros mais valiosos. Jesus fala: não, eu não quero nada em troca. Eu quero seguir o meu valor. Esse meu valor, esse meu sentido, é ele que me sustenta e eu não preciso de nada além disso. Ele definiria sua linha de ação não de acordo com o que parecia impor-se como o melhor para ele no momento, mas segundo o que os objetivos de longo prazo exigiam, conforme vistos à luz da vontade de Deus para ele. A fome, ela é imediata. Você está morto de fome nesse exato momento, eu te dou um prato de comida, você come, acabou. Aquela sensação de prazer, ela se transforma inclusive agora em sono, né? Naquela coisa que você fica todo, eu comi demais e eu preciso dormir. Tá vendo? Então, o princípio do prazer, da fome quando alimentada, não é que você já não tem outro princípio de prazer, agora você tem um princípio do prazer do sono, do cochilo. Então, o nosso corpo ele sempre pede mais. E quanto mais a gente atende a sua vontade imediatamente, mais ele vai gritar. E mais difícil vai ficar da gente ir contra ele, renunciar aos seus desejos. Nem sempre lhe será fácil ver a vontade de Deus, fato que fica muito claro na oração angustiante no jardim do Getsêmani, cujas palavras finais são, abre aspas, Jesus diz: contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita, fecha aspas. Ele termina dizendo que não é fácil, não é simples. Fazer a própria vontade de Deus para aqueles que creem, ou seguir adiante, rumo ao objetivo, ao seu propósito, ao sentido que te sustenta hoje, não é simples. Por isso que não há uma romantização do sofrimento e do sentido, como eu falava no início do vídeo. É vida real, é a realidade, e é o poder real que o sentido tem na nossa vida e nas realizações que nós podemos fazer a partir das nossas vivências. Acontece que nem todo mundo está disposto a negar o princípio do prazer, a negar os desejos do corpo, da carne e poder olhar para algo maior. Seja Deus, seja um sentido terreno, mas seja algo que te motiva e te faz se superar e ser melhor a cada dia mais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, essa é só a primeira parte. Vou gravar a segunda e a terceira e eu espero você aqui para me acompanhar e que seja muito frutuoso e que todas essas reflexões alcancem o seu coração.